Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador, para a iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam. 18h03 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E, como dizemos sempre, se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde, desatrapalha, vai lá, torna algumas coisas mais precisas. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM, ou no aplicativo Band Play. E como também nos últimos tempos tem sido aqui comum dizer, Larissa, boa noite, isso por enquanto. Por enquanto. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite. Boa noite. Começo com uma das músicas prediletas de minha senhora. A gente adora essa música, também adoro, mas ela gosta especialmente. Queremos saber do Gilberto Gil, nessa interpretação espetacular da Cássia Eller, né? Que é uma música que fala da democratização do saber, da democratização da ciência, da democratização das conquistas. Ainda ontem eu falava aqui sobre Elon Musk, não sei o que e tal. É claro que eu acho que ele é um empresário talentoso, porque ontem ele mandou um cocôzinho para o mundo, né, Bob Furei? Disse, vamos, tá, um cocô para vocês. Simpático. O emoji do cocô, assim, né? Imagina, até o cocô da Elon Musk deve ser especialmente chato, né? Sim, ele é um grande empresário, etc., ele, outros tantos. Agora, nós queremos saber o que vão fazer com as novas invenções, a democracia quer saber. E com isso não se quer dizer que se vai parar de pesquisar, de premiar aqueles que desenvolvem produtos e coisas. Mas nós não podemos conviver com o mundo, pelo menos não podemos conviver tranquilamente do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, com um mundo em que a desigualdade é tão gritante, é tão absurda, é tão estúpida. Né? Isso é culpa dos ricos? Não, não se trata de culpa. Não se trata de culpa. Se trata de saber como é que se constrói uma sociedade mais igualitária. É possível? É possível. A história demonstra que é possível. Larissa, a social-democracia europeia e o regime de bem-estar social da Europa Ocidental, aquilo foi uma escolha, foi uma decisão.
como parte considerável do mundo tinha se tornado socialista no pós-guerra, né? Aí fizeram o quê, Larissa? Bom, precisamos melhorar as condições do nosso capitalismo, ou essas ideias socialistas se espalham para cá também, Bob Furuia. Então vamos fazer alguma coisa. E fizeram. Legislação trabalhista, de bem-estar social, etc. E foi possível viver melhor. Não é? Então é possível. É possível mudar o mundo. Não é? Há escolhas que são de natureza política. Né? E a política tem sido muito demonizada ultimamente. Nos últimos tempos. A extrema-direita abraçou essa tese, não só aqui, abraçou essa tese mundo afora. Há várias razões para isso. Um processo de globalização, por exemplo, que acabou de fato desempregando pessoas, mudando o padrão da economia. Alguns ficaram à margem e se transformaram ali em alvos, né, da pregação da extrema-direita. Então é preciso repensar um monte de coisa, sim, à luz da democracia. Isso tudo serve aqui de preâmbulo para falar de uma questão que o presidente Lula abordou na entrevista que concedeu à TV 247, e há outros aspectos aqui dessa entrevista de que eu vou tratar também, é claro, ele é presidente do Brasil, assim como a entrevista que eu fiz com Lula, Bob Furuia e Larissa, repercutiu em toda a imprensa, né? Num dado momento ali havia 14 chamadas para a entrevista nos principais veículos de comunicação. Né? E o Lula fez algumas declarações e sim, é importante que a gente reflita a respeito delas. E olha que ele foi, num particular, ele até que foi generoso. Porque é a coisa mais grave até do que ele apontou. Não é? Nós temos, há uma concepção velha, de meados do século passado, quer dizer, anterior até, mas em meados do século passado, se consolidou, o liberalismo, o mercado, ele é perfeito, ele sempre faz as melhores escolhas, ruim mesmo é o Estado. Na década de 80, houve uma corrente que foi chamada neoliberalismo, que radicalizou essa concepção. Então, o que quer que tenha Estado não presta, é preciso retirar o Estado da economia, o máximo possível. Aí vieram concepções de um tal Estado mínimo, eu estou dando pinceladas gerais aqui, vocês evidentemente podem se aprofundar na pesquisa dessas coisas todas. Né? E houve um processo de, digamos assim, desregulação da economia na suposição de que o Estado atrapalha e de que o mercado consegue fazer as suas coisas e sempre o resultado será bom porque ele se autorregula segundo as necessidades da população. Como se alguns potentados da economia não pudessem, Bob Furuia e Larissa, manipular o mercado. E manipulam. E nós vimos crises absurdas acontecer. Né? Não é acontecerem, Reinaldo, não, com o verbo ver, o infinitivo fica no singular. Os verbos de percepção. E nós vimos acontecer crises absurdas, como a da subprime, 2008. Aquilo não caiu, como diria um certo pensador, da árvore dos acontecimentos. Aquilo foi provocado, aquilo foi criado. Há escolhas. Gente ganhou, gente perdeu, gente ficou milionária, gente ficou paupérrima. Bilionária. Inicialmente o Estado falou, deixa quebrar, quando viu que ia ser uma quebradeira, e foi, de qualquer modo. Mesmo assim, o Estado americano entrou para segurar as pontas. E agora, de novo, uma crise que começa num banco médio nos Estados Unidos, porque o Silicon Valley Bank não é um banco pequeno, como estão dizendo, o 16º banco dos Estados Unidos não é um banco pequeno.
3 bancos quebraram, em seguida veio a crise do Credit Suisse. E aí nós vimos que, de novo, por falta de regulação, por desídia, por incompetência de órgãos reguladores, por malandragem de operadores, o risco, ao menos, de uma crise sistêmica dos bancos apareceu. E o do Credit Suisse foi muito, muito grave. Não é? O presidente chegou a fazer considerações a respeito, falando sobre o papel dos bancos, do Estado, etc. Eu vou abrir esse comentário com essa fala do Lula, porque, o presidente, é pior até do que o senhor disse. É muito, mas é muito, absurdamente pior. Solta a fala do Lula aí, vai lá. Eu considero o mercado só o banqueiro, não. Eu considero o mercado também empresa. Os empresários fazem parte do mercado, vocês fazem parte do mercado. Tá? Todo mundo faz parte do mercado. Ou seja, o que acontece é o seguinte, é que você tem uma área do mercado ligada ao sistema financeiro que só pensa no lucro, só pensa na especulação, só pensa... A pergunta que eu faço é o seguinte, qual é a explicação que as pessoas me dão para que o Credit Suisse tenha dado um rombo de 54 bilhões de dólares, que era um banco que dava palpite sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo. Salvo pelo governo. E o governo suíço vai lá... E quem salvou ele? Me parece que é 7% do PIB suíço o que está colocando para salvar o Credit Suisse. Mas eu fico pensando, esse banco, há um ano atrás, qualquer diretor, qualquer CEO do Credit Suisse falava como se o banco fosse a coisa mais importante do mundo, mais perfeita do mundo, mais... Quebrou. Como quebrou os bancos americanos. Como tinha quebrado aqui uma vez quando o Fernando Henrique Cardoso tirou o Proé. Como quebrou na crise de 2008. Então é o seguinte, eu lembro que em 2020, quando a gente foi discutir o G20, a gente estava discutindo, em 2008, sabe o que a gente estava discutindo? Era preciso acabar com esse negócio do senhor do banco ganhar bônus, ou seja, que às vezes afundava o banco, as pessoas vão vendendo papel atrás de papel, vendendo papel, não produz nada. Chega uma hora que a mentira financeira desaparece. Então, nós precisamos discutir também qual é o papel dos bancos. Esses bancos vão emprestar dinheiro para o setor produtivo, porque a sua empresa pega dinheiro e ela produz, ela cresce, ela gera emprego, o banco também ganha. Mas hoje não, ele quer viver de especulação. E quer viver só da taxa de juros do governo. Não é correto e não é possível. Por que esses bancos não emprestam dinheiro para os empresários? E são contra o BNDES emprestar. Estão nervoso com a Luiz Mercadante, sabe? Eu coloquei a Luiz Mercadante no BNDES porque o banco precisa voltar a ser um banco de investimento. Ponto pacífico. Esse banco tem que voltar a ser um banco de investimento. Ele tem que emprestar dinheiro para pequena empresa, para média empresa, para grande empresa. Tem que emprestar dinheiro para quem precisa de longo prazo, para a economia voltar a crescer, para as empresas voltarem a produzir, para voltar a gerar emprego. Comentário impecável. Do ponto de vista conceitual, impecável. Por uma coisa, só vou corrigir uma coisa, presidente. O socorro ao Credit Suisse não corresponde a 7% do PIB suíço. Corresponde a mais de 1/3 do PIB suíço. A mais de 1/3 do PIB suíço. Coisa de 7%, presidente, foi só o que o Credit Suisse sacou, Bob Furuia, do Banco Central Suíço. Uhum. O socorro total tem muito mais do que isso. O socorro total, presidente, é de 280 bilhões de dólares. Para um PIB da Suíça, o ano passado, de 830 bilhões de dólares. É como se o Brasil, para socorrer um banco, Bob Furuia, colocasse 3,3 trilhões de reais. Que o nosso PIB foi 9,9 trilhões de reais, né? No passado.
Então é um socorro absurdo. E é o Estado que está socorrendo. Só para lembrar, coisa de 50 bilhões de francos suíços, né, foi o saque feito ali do Banco Central. Depois houve mais 100 bilhões de francos suíços, 107,6 bilhões de dólares, que é empréstimo de emergência, né? E veio mais quase 100 bilhões também numa outra forma de socorro. Então nós estamos falando de 260 bilhões de francos suíços, 280 bilhões de dólares. 1/3 do PIB da Suíça. Oh, isso não significa nada, agora o banco terá 5 trilhões, vai dar 4 Suíças. Não interessa. O fato é que do conjunto das riquezas produzidas naquele país, 1/3 foi para socorrer um banco que fez malandragem. Precisa saber agora quem é que vai pagar por isso. Então, a propósito das teses, o mercado é perfeito, ele se autocorrige, desde que esteja sob regulação, para punir a pilantragem. Isso que o Lula aponta, de boa parte dos CEOs e dos grandes executivos ganharem por desempenho, bom, a ganância é humana. Sem freio moral e sem freio ético, Bob Furuia, faz qualquer coisa. E se o ganho é por desempenho, de repente você tem uma gigante, inclusive no mercado brasileiro, quando você vai ver, tem um buraco de 20 bilhões. Quando vai ver, não é de 20, é de 40. Por quê? Ganha-se pelo desempenho. Bom, então vamos... Como é que é? Eu gosto que eles usam esse verbo assim, né? Nessas coisas. Vamos performar. Não é isso? E aí performa. Atropelando tudo. A crítica correta. E aí o presidente fala que muita gente, né, está reclamando do BNDES. Olha aqui, o BNDES já correspondeu, estou com o número aqui, eu fui atrás, eita CDF. Em 2010, o BNDES tinha de desembolso, né, de investimento, correspondia a 4,3% do PIB em 2010. O ano passado correspondeu a coisa de perto de 1%, 2021, 0,7%. 0,7%. Houve erros do BNDES no passado, houve erros do BNDES no passado. Agora, o BNDES é um banco de fomento. E como banco de fomento, pode e deve financiar bons projetos comprometidos com o desenvolvimento do Brasil. E já se sabe, a orientação desta feita é que estejam comprometidos esses investimentos com a energia limpa. Sim, não há nada demais o BNDES participar dentro das regras do jogo. Não é? Porque essa questão que o presidente coloca é boa. Né? A rigor, o papel do banco é ganhar dinheiro emprestando dinheiro. E à medida que empresta, empresta para o desenvolvimento. Se passa a ganhar dinheiro só na papelança, não produz riqueza e ainda produz crise. Que é o que a gente viu acontecer com esses bancos. Insista-se, 1/3 do PIB da Suíça para salvar um banco. Você não queria que salvasse, Reinaldo? Ia ser uma crise muito maior. Não estou dizendo que não era para salvar. Estou dizendo que não era para salvar. Eu quero outra coisa. Eu quero que essa gente tenha controle. Em qualquer lugar. Inclusive aqui no Brasil.